Congregação Judaico-Messiânica Adonai Shammah. Programa A Voz do Shofar. Compromisso com a verdade. Shalom. Nós vamos tratar nos próximos programas de alguns assuntos que são muito profundos e ao mesmo tempo esclarecedores. Nós vamos falar sobre os 7 Espíritos de Deus, a verdadeira natureza de Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo, ou Espírito Santo. Nós vamos tratar da verdadeira natureza do Messias, Yeshua, o Filho de Hashem, o Filho de Deus. Mas, para nós entendermos tudo isso, falaremos também sobre o que é pecar contra o Espírito Santo, onde o Eterno habita. Mas, enfim, para nós entendermos tudo isso, nós precisamos trazer à tona uma verdade de que o Eterno é um e não trino, como professa a doutrina da Trindade, que não tem aval na palavra do Eterno. Eu tratei todos esses assuntos nesse livro, O Filho de Elohim, tratando sobre a verdadeira natureza do Messias Yeshua e do Eterno e o que é realmente o Espírito Santo, Ruach HaKodesh. Mas nós vamos primeiro restaurar a verdade sobre a unidade do Eterno. Volto a dizer, Deus não é trino, isso não é bíblico. Deus é um, a unidade perfeita no Eterno, no Deus Todo-Poderoso, bendito seja Ele. E há algumas traduções erradas, equivocadas, e algumas traduções tendenciosas em defesa da conhecida doutrina da Trindade. Uma tradução tendenciosa é Marcos 12, 29, quando Yeshua cita o Shema: ouve Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Em grego está escrito isso, e o termo usado é eis, mas em quase todos os textos do Novo Testamento, as traduções do Novo Testamento, está traduzido como Deus é o único Deus. Ora, a palavra único em grego, que é a origem desses Novos Testamentos, a palavra único é monos. E no grego está eis, ao invés de monos. Então nós vemos que é uma tradução tendenciosa. O correto seria traduzir mesmo dos manuscritos gregos um e não único. Mas o conceito de uno, por sua vez, já tira do foco, já mostra que essa doutrina da Trindade do Deus Trino não é verdadeira. E o outro versículo que não está nos textos originais, nem no grego, nem no hebraico, nem no aramaico, mas é mantido nas traduções em português, inglês e em outras línguas, em Mateus 28, 19, que diz, na maioria das Bíblias: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso não está nos originais. Existe uma nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém, que é traduzido, promovido pela Igreja Romana. Inclusive, é uma Bíblia, considerando as traduções do grego, que tem uma boa tradução. Hoje em dia, nós não temos um Novo Testamento ainda perfeito, e é muito importante toda pessoa que busca a verdade ter várias versões, e pode incluir a Bíblia de Jerusalém, porque é uma versão, em alguns textos, traz uma boa interpretação. E na própria Bíblia de Jerusalém, na nota de rodapé, dá realmente a entender que houve ali um enxerto dessa fórmula da Trindade, que diz o seguinte: é possível que em sua forma precisa essa fórmula, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo, reflita a influência do uso litúrgico
posteriormente fixado na comunidade primitiva. Sabe-se que o livro dos Atos fala em batizar no nome de Jesus. Mais tarde deve ter se estabelecido a associação do batizado às 3 pessoas da Trindade. Ou seja, isso não estava nos textos originais. Uma prova irrefutável sobre isso é que as 3 vezes onde há imersão no livro de Atos, imersão para techuvá, para retorno a Deus, essa imersão em Atos 8:16, 10:48 e 19:5 não é feita em nome da fórmula da Trindade, mas em todos os casos a imersão é feita em nome de Yeshua, comprovando de que essa tradução de Mateus 28:19 com a fórmula da Trindade não está correta. Tradução correta: por esta razão, persistam na jornada fazendo discípulos de todas as nações e imergindo-os em meu nome. Ou seja, Yeshua está falando, então a imersão tem que ser em nome de Yeshua. Outro versículo também, esse já foi tirado em várias traduções do Novo Testamento, que é 1 João 5,7, que é mantido ainda em algumas traduções que dizem: porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, esses 3 são um. Isso não está nem em grego, nem hebraico, nem aramaico. Tradução correta: e o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade, falando obviamente do Espírito de Deus. Então, primeiro ponto fundamental como base para nós entendermos a verdadeira natureza do Espírito Santo, Ruach HaKodesh, de quem realmente é Yeshua, é restaurar a unidade do Eterno. O Eterno, bendito seja Ele, é um e não trino. Não existe uma trindade, mas um Deus uno. A partir daí, nós vamos entender quem é Ruach HaKodesh, quem é o Espírito Santo, quem é Yeshua, o Messias, o Filho de Deus, quem são os 7 Espíritos de Deus. Nós vamos entender também o que é o pecado contra o Espírito Santo e onde é a habitação do Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso. Nos próximos programas vamos tratar disso. Que o Eterno te abençoe, em nome do seu Filho, Yeshua HaMashiach.